Hoje vamos falar sobre Jesus. Quem é Jesus? Essa é a nossa série. Vamos nos perguntar ao longo de 6 semanas quem é esse Jesus. E hoje vamos conversar sobre Jesus como homem. Como homem. Fácil para você pensar em Jesus como homem? Sendo ele Deus, homem. Qual a diferença de Jesus e você? Qual a diferença de você e Jesus? Na sua humanidade, nas suas questões, crises, lamentações, sonhos. Onde você se parece com Jesus ou onde você não se parece com Jesus? Vamos pensar sobre isso. Antes eu quero ler uma frase de um cara chamado Leonardo Boff. Foi uma pessoa daqui da igreja. Eu vi o meu post no Instagram ontem. Ele falou assim: pastor, esse tema me lembra essa frase. Ela falou a frase, olha só a frase de Leonardo Boff. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Lindo, né? Vou ler de novo para você decorar, anotar, postar, tá bom? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Grandiosidade de Deus na simplicidade de um menino. Abra sua Bíblia em Filipenses, porque é ela que é a nossa base, é ela que é o nosso caminho, é ela que é a Bíblia que é o nosso trilho. Filipenses capítulo 2, versículos que vão de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está ao vivo nos assistindo ou pegando essa mensagem já gravada, também abra sua Bíblia para que você não perca o conteúdo da palavra, porque é ela que é importante, não é o que eu falo ou o que a gente conversa aqui, mas ela é que tem poder. Então, pratique a leitura da Bíblia e busque abrir conosco agora. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ora comigo mais uma vez, pedindo que seja mesmo o Espírito Santo de Deus quem nos conduza nessa breve conversa, em nome de Jesus. Paizinho, nós somos tão agradecidos por Jesus ter obedecido e se tornado homem, para que nós pudéssemos então aprender com Ele algumas lições importantes para a vida. Quem é Jesus pode ser respondido quando a gente olha para o homem Jesus e desvenda algumas verdades que estão nesse texto aqui de Filipenses. Por isso, Pai, que seja o seu Espírito Santo e somente a sua influência, Espírito Santo de Deus, tomando esse lugar, nos incendiando como cantamos aqui. Que seja o teu Espírito Santo que nos tome completamente, que nos faça compreender quais são as verdades que são aplicadas a nós, como Jesus homem, e assim a gente ser transformado, Pai, crescermos e influenciarmos o mundo e transformarmos o mundo através do amor. Pai, usa a minha vida, usa de maneira sobrenatural, que diminua eu e que o Senhor cresça em mim,
e que eu me esvazie completamente a ponto dos meus irmãos não enxergarem mais a mim, mas o Senhor. Então, fala, Senhor, ministra, alcança os nossos corações, porque a sua palavra é quem fala e que tem essa capacidade. Faz isso conosco para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto, eu quero destacar somente dois aspectos que eu considero relevante do que fez Jesus se tornar homem. O primeiro deles tem a ver com o nosso propósito. E o segundo tem a ver com a nossa identidade com a pessoa humana de Jesus. Primeira coisa que eu destaco está no versículo 5. O versículo 5 tem um mandamento para nós do capítulo 2 de Filipenses. Qual é o mandamento? Vê aí. Seja o seu procedimento, seja a sua atitude. O que está dizendo aí? Não está falando parecida, não, né? Não está falando quase lá, não, né? A mesma. A minha tradução, a Nova Versão Internacional, diz: seja a atitude de vocês, a atitude. Fala para mim o que você considera atitude. O que é atitude? Quando você lê um texto desse, versículo 5, e fala assim: seja a atitude, seja a minha atitude, a mesma de Jesus, o que vem na sua cabeça? Atitude, o que é? Sentimentos, comportamentos, ações, caráter, humildade. Atitude é andar na vida. Não adianta complicar. Não adianta florir. Não adianta você tentar. E a gente é esperto pra caramba, irmãos. A gente pega um texto desse e quer distanciar da gente. A gente pega um texto desse e fala assim: seja atitude. A gente como se a gente estivesse filosofando, sabe? Como se a gente estivesse caminhando por um lugar distanciado da presença, da nossa presença no dia, no amanhã, no amanhã lá no meu trabalho. Mas o que o texto está trazendo é exatamente o oposto disso. O texto está falando que seja a sua atitude, que seja o seu dia a dia, que seja o seu acordar, o seu dormir, que seja o seu trabalhar, que seja a sua vida, que seja o seu jeito, que seja o seu estilo, que seja a sua fala, o seu text message, que seja aquele trabalho que você fecha, que seja a conversa que você tem ao telefone, que seja aquilo que você faz na internet quando ninguém está olhando, que seja o que for, que seja aquilo que você conversa com a sua esposa, onde ninguém está vendo, que seja aquela resposta para sua mãe, ou aquela conversa com seu filho, que seja isso. Que seja isso. As suas finanças, que tudo isso seja a mesma atitude de Jesus. Uau! Uau! Quando a gente reconhece que a atitude significa o meu dia a dia, a gente distancia mais ainda. Porque a gente considera que é impossível ser como Jesus. É impossível a gente ser como Ele, ter as atitudes que Ele teve. Se a gente considera que é impossível isso, a gente já desiste. E a gente começa a abrir precedentes. Não é tanto assim, não é tanta atitude assim, não é tudo da minha vida assim, não, porque afinal, Jesus era Jesus, meu. Porém, Jesus mesmo disse que Ele deixaria conosco um cara chamado Consolador, o Espírito Santo, que nos conduziria, a nossa vida, que nos pegaria nas mãos e nos levaria para a história da vida. E Jesus mesmo disse que esse Espírito Santo nos empoderaria de tal maneira que nós faríamos coisas ainda maiores do que Jesus fez. Então, peraí. Se eu leio esse texto e terceirizo essa experiência, e coloco essa experiência para um outro humano, ou para um anjo,
ou para um super espiritual, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Então, sim, meus irmãos, na minha vida e na sua vida nós temos, repito, devemos olhar para Jesus, enxergar o jeito que ele viveu, as maneiras que ele respondeu à vida e ser como ele. Nós estamos no nosso circuito bíblico, lendo a Bíblia, nós estamos em Mateus. Estamos estudando a vida de Jesus. Toda a igreja está estudando. Você pegou isso aqui já? Você já pegou esse circuito bíblico aqui? Está estudando comigo? A gente está no capítulo 15. Vamos começar essa semana o capítulo 16. Então a galera que está lendo direto, todo dia aí, domingo a domingo. Então, a igreja inteira está segunda a sexta, só para até o final do ano. Então vai acabar antes. Mas tudo bem, pode acabar. Mas é bom se a gente estar junto. Você lê de segunda a sexta, aí sábado e domingo você lê outra coisa. Lê Números, Deuteronômio, você lê Levítico, Provérbios, Salmos, você lê outra coisa. Mas juntos estamos no capítulo 15 na nossa leitura até o final do ano. Estamos olhando para Jesus e estamos vendo a atitude de Jesus. Estamos olhando para Jesus e Jesus se compadecendo de alguém que, pela fé, creu que Jesus poderia curar um cara à distância. Estamos vendo Jesus olhar para os fariseus e mestres da lei e falar assim, cambada de víbora, cambada de raça porca, gente imprestável, hipócrita. Você vai ver Jesus também olhando para gente que não é crente e falando assim, vou salvar você agora, vou te curar. Pronto, está curado. Você vai se surpreender com a atitude de Jesus e vai concluir no capítulo 15. Talvez você conclua no capítulo 15 já. Que Jesus é um cara que você não pode colocar dentro da caixinha. Jesus é fora de padrão, irmãos. Jesus é fora de padrão. Quando as pessoas pensavam que ele ia reto, ele virava à direita, à esquerda. Quando pensam, não, agora ele não cura, porque é sábado. Curou. Não, Jesus vai repreender agora os discípulos que estão colhendo milho no sábado. Não estão lavando a mão. Agora Jesus vai vir com a chibatada e pá! Assim, ei, gente, pega leve. Eu estou aqui. Olhar para Jesus sem olhar para a minha vida é religião. Olhar para Jesus e me implicar na vida de Jesus para que eu seja como ele é vida cristã. Que atitudes são essas? Que atitudes, em tese, eu e você podemos aprender com Jesus? Eu vou dizer para você e depois dizer alguns subpontos a partir disso. Que atitude é essa? Basicamente, humildade sacrificial e de amor ao próximo. Então, se você está na dúvida do que significa seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, em tese, eu vou pegar só a atitude e transformar numa frase, que é humildade sacrificial e de amor ao próximo. Eu e você, olhando para as atitudes de Jesus, precisamos caminhar na vida, tendo humildade sacrificial e de amor ao próximo. Então, eu já te lanço uma pergunta. O quanto que na sua vida, que você diz que é uma vida cristã, tem de atitude de Jesus? Lembrando que a atitude é humildade sacrificial e de amor ao próximo. O quanto que tem sequer do próximo nas suas atitudes do dia a dia? Quanto que tem de humildade sacrificial? Foi isso que Jesus fez. Isso para mim representa algumas coisas muito práticas que estão no texto. Primeira delas, a ausência de apego. Jesus era Deus e se tornou homem. Jesus, imagina você, vai. Imagina você agora. Imagina que o céu é como Cancún. Ou como lá na Bahia, naquelas praias quentes, all inclusive. Deixa, aguinha quente, sem muita onda, só para relaxar.
Só na rede, aguinha de coco, tranquilidade. O sol não está queimando demais, porque daí arrebenta. Está na sombrinha. Pensa só que o céu é isso. E nesse frio, hoje até está dando praia, né? Mas nesse frio, pensa que o céu é isso aí, vai. Essa delícia, esse lugar que você gosta. De repente você não gosta de praia, você gosta de sei lá o quê. Pensa, o céu é isso aí. Imagina você vivendo nesse lugar tranquilo, maravilhoso, calmo, paz, sem medo de nada. Um sentimento de completude, satisfação, tudo certo. E aí você sai desse lugar e vai para um dos piores lugares que o mundo pode conhecer, onde só tem miséria, onde as pessoas não têm o que comer, onde as pessoas comem do próprio lixo para poder se satisfazer. Você vai morar num lixão, vai. Do lado de um valão, onde você não tem água potável, é ali que você tem que viver a sua vida. Você mora nesse lugar. Essa é a comparação do céu com a terra, irmão. Jesus abriu mão de Cancún para viver uma realidade terrível como homem. A Bíblia fala que ele abriu mão disso por mim e por você. Isso é ausência de apego. Agora, a que você é apegado? Nem céu você tem. Nem Deus você é. Você está apegado a quê? Ao seu carro? À sua casa? Aos seus 10 mil na conta? 20 mil na conta? 100zinho na conta? Você é apegado a uma cama, a uma casa que tem 2 ou 3 quartos? Ou a que você é apegado? Ao seu marido, ao seu filho? A quê? Ao seu lugar de pertencimento? Quando eu preciso ser, com a minha atitude igual à atitude de Jesus, como Ele, eu não posso ser apegado a absolutamente nada. Sinto muito, meu irmão, essa é a vida. Se você escolhe viver uma vida cristã, de verdade, não a religião que nós estamos falando aqui, falamos há pouco, você vai ter que olhar para a sua própria história e falar assim, eu abro mão do que eu acho que eu tenho para alcançar aquilo que de fato eu preciso. Jesus não foi apegado para que eu pudesse então aprender o que significa ausência de apego. Jesus escolheu ser servo. A tradução também pode ser, no versículo 7, que vindo a ser servo pode ser vindo a ser escravo. Pode ser essa tradução, escravo. Jesus escolheu ser servo. Para que eu e você pudéssemos então escolher o trajeto do serviço, a trilha do servir e não do ser servido. Sabe por que o mundo está sendo destruído, irmãos? Porque todo mundo quer sentar na cadeira da frente da vida. Todo mundo quer sentar na janelinha. Todo mundo quer desfrutar do melhor. Ninguém abre mão do seu para si. O mundo é destruído, inclusive o mundo igreja, o povo da igreja, o povo que se diz cristão e que ama Jesus, se mata e se destrói, porque é cada um pensando no seu próprio umbiguinho, na sua própria vontade. Ah, eu não gosto desse louvor, porque eu não gosto do pastor, porque que vai dar? Eu não gosto desse, que é longe. Ah, porque que eu não vou pagar. Tudo para si. E aí começa a se implodir. E quando você se implode, meu amigo, ninguém fica por perto. E quem se arrisca a ficar por perto, explode junto com você. Se você e eu, olhando para a atitude de Jesus, a gente aprende uma vida de serviço, eu garanto para você que a sua vida vai ser melhor. Eu garanto
para você, porque isso é bíblico, que é exemplo de Jesus. O caminho do serviço significa o caminho do silêncio, muitas vezes. Lembra de Provérbios que fala que a resposta ríspida provoca ira, mas a branda acalma o furor. Quer saber o melhor segredo das brigas? Quer ganhar as brigas? Vou te dar um segredo de graça, hein? De graça. Quer ganhar todas as brigas? Se cale. Se cale. Quando as coisas se acalmarem, converse. Porque quem quer brigar, só quer uma desculpa para poder falar o que está doido para falar. Às vezes nem desculpa precisa, mas fala. Então você quer acabar com as brigas? Se levanta, mas você é isso e aquilo. Eu falo assim, é isso aí. Não, mas como assim é isso aí? Não, é isso. Está tudo certo. Está tudo certo. Se você não aprende a ser servo com Jesus, você não vai aprender a ser servo com ninguém. Porque Jesus foi até o final e morreu como um cordeiro mudo. Cordeiro mudo. Quem é você e quem sou eu para falar qualquer coisa? Aprendo com Jesus. As atitudes de Jesus, ele me ensina que ele teve uma humildade relacional. Para que eu e você pudéssemos aprender a sermos humildes diante da vida. Olhar para o outro e reconhecer que o outro é maior do que eu. A Bíblia fala isso. Reconheça o outro superior a você, os interesses do outro em primeiro lugar. Por fim, aprendo nesse texto também com a atitude de Jesus. Sobre obediência. Jesus foi obediente até o final, para que eu e você pudéssemos aprender que obediência não está relacionada à vontade de fazer, está relacionado a fazer. Ai, que vontade que eu estou de servir a Jesus com tudo que eu tenho. Não, se você conhece Jesus, você tem que ser assim. Ai, que vontade de confessar Jesus publicamente para as pessoas, para os meus amigos. É possível que você não tenha vontade, você tem que fazer. Ai, que vontade de batizar. Você não tem vontade, porque é pública manifestação de fé. Só tem que obedecer. Ai, que vontade que eu estou de pedir perdão. Boa! De pedir perdão. Essa que você não vai ter mesmo. Mas você tem que pedir perdão. Ai, que vontade de perdoar. Pior ainda. Tem que perdoar. Obediência não é o que eu quero. É o que eu tenho que fazer. Só. Esse é um aspecto do texto que eu queria considerar com vocês. Sobre a atitude de Jesus, para que olhando para a atitude dele, eu e você pudéssemos alinhar as nossas atitudes e transformar o mundo para a glória de Deus. Amém? Agora, eu tenho uma palavra de alento para você. Ufa, né? Uma palavra de paz. Uma palavra de alegria para o seu coração que eu encontro no texto. Jesus sabe exatamente o que significa viver a vida como homem comum. Versículos 7 e 8 fala o seguinte para nós. Mas esvaziou-se, saiu de Cancún, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi homem. E como homem, ele me entende. Ai, que maravilha, que alívio, que paz, que bom, que boa notícia. Ele sabe o que eu vivo, ele sabe o que eu passo. Ele sabe sim, ele sabe. Ele sabe o que significa complexidade familiar, irmãos. Ele deve ter dado os pau lá de família, irmãos. Deve ter dado lá, deve.
Deve ter tomado uns tapas da Maria. Deve, bumbum dele. Deve ter tomado uns tapas de José. Deve. Imagina lá, ele aprendendo a ser carpinteiro. Aí, eu fico mais... Meu menino, que vai fazer 2 anos, não para um segundo, quer mexer em tudo. Jesus, irmãos, quando José estava lá na carpintaria, imagina que monte de risco que esse menino passou. Pegar um martelo, dar uma martelada no joelho do pai. Meu filho pega a baqueta e dá no joelho do meu joelho. Mas do José era mais perigoso. Era martelo, eram outros instrumentos. Jesus deve ter sido uma criança comum, irmãos. Ele foi uma criança comum. E teve irmãos também. Imagina os problemas de família que ele teve. Iguais os nossos irmãos. Ah, não, porque era Jesus. Não, gente. Jesus viveu como homem assim como eu e você. A diferença é que, a única diferença é que a essência dele, pura, era Deus. Por isso não pecou. Deus inteiro, mas na experiência humana. Então Jesus teve lá os problemas familiares dele. Então ele sabe. Ele sabe o que você e eu passamos dentro de casa, irmãos. Ele sabe. Por isso eu digo para você, acorda, já que ele é Deus sobre todas as coisas, e ele é Senhor da nossa vida, e ele é soberano, e ele é esse cara fantástico, e que conhece ainda mais os meus problemas familiares, e sabe o que eu passo, mesmo que essa era seja uma era tecnológica, os problemas são os mesmos, irmãos. O que mudou foi a tecnologia, só. Os problemas são milenares. São as mesmas lutas de sempre. Recorra a Deus, recorra a Jesus, e fala para ele, Jesus, então, a minha esposa não me ama, eu não sinto o amor dela. Deus, o meu marido não me respeita, me ajuda. Pai, o meu filho é um desobediente, o que eu faço? Peça ajuda, eu não amo meu irmão de sangue me traiu, Deus. Meu irmão de sangue só pensa no dinheiro dos nossos pais. Me traiu, mandei uns dinheiro para ele lá, ele torrou o dinheiro, estou devendo. Deus, o que eu faço? Deus vai te iluminar através da experiência de Jesus Cristo. Ele sabe o que significa a vida humana. Jesus sabe o que é rejeição. Ele experimentou a rejeição na vida. Sabe o que é isso? Jesus também, aos 12 anos, quando Jesus foi passar no teste do Bar Mitzvah, a Bíblia diz que ele demonstrou mais conhecimento do que todos. E a tradição diz que quem demonstra mais conhecimento, ele se junta a um rabino, para que possa então viver a vida ao lado do rabino, para que quando o rabino morrer, ele assuma a posição de rabi. Jesus, mesmo demonstrando todo o conhecimento, por causa do ciúme e da inveja que aqueles homens poderosos, religiosos tiveram, a tradição diz que quando a pessoa vai mal no teste, muito mal, são 3 categorias, o que é excelente, que se junta ao rabi, para poder se tornar um mestre. Segunda categoria no teste é a pessoa que foi mais ou menos, volta para estudar mais. E a terceira categoria é quem vai mal com força, mal de pelo amor de Deus, tipo um F. Terrível. Esses vão para a casa do seu pai para aprender a profissão do pai. Jesus era o quê? Carpinteiro. Mesmo excedendo todo o conhecimento, mesmo falando com a autoridade de glória de Deus, como essência, ele foi mandado para casa para aprender a profissão do pai. Vai embora. Vai embora daqui porque para você aqui não dá. Rejeição. Já sentiu rejeição na vida? Jesus também. Ele te entende. Você pode recorrer a ele. Jesus sentiu alegria. Isso é bom também, né? Meio que exceção, né, na vida, fala a verdade. Alegria, esse negócio, essas coisas maravilhosas. É um que ele,
e pronto. E depois o resto é vida normal. Sim ou não? A não ser que para você é diferente. Na minha vida, geralmente é assim. É assim. A alegria fantástica é de vez em quando. Jesus no casamento, Jesus na entrada de Jerusalém. Imagina o coração de Jesus. Jesus te entende quando você está feliz. Então, eu acho engraçado algumas formas, não estou julgando nenhuma forma, mas algumas formas de a pessoa estar feliz da vida, mas na oração continua aquele com Deus. Jesus sonda e conhece meu coração. Quando eu estou orando, eu vou dizer, Deus, caraca, Deus, obrigado. Delícia, Senhor. Que maravilha conquistar isso. Que maravilha alcançar esse lugar. Obrigado, Jesus, você é o cara. Eu te amo, Jesus. Por isso que ele entende você e eu. Jesus sabe o que significa tentação. Já sofreu tentação na vida? Tipo agora, né? Tentação. Lá no deserto, ele foi tentado exatamente sobre aquelas possibilidades que poderiam derrubá-lo. O diabo não é bobo, gente. Quem acha que o diabo é bobo, é bobo. Porque o diabo é esperto. O diabo ele não vai me oferecer alguma coisa que não me atrai. As coisas que o diabo ofereceu para Jesus estavam relacionadas ao poder de Jesus. À força de Jesus, à autoridade de Jesus. E ele não pecou. Então, quando você está sofrendo uma tentação, clame a Jesus, ele vai te ajudar. Ele sabe o que significa amizade. Com seus discípulos, ele foi amigo. E ele foi irmão de 3. E truta de 1. João. Foi parceiraço de João. O mais parceiro de todos foi o amigo do peito, irmão camarada, chamado João, seu discípulo. Ele sabe o que significa amizade. Então, quando você está feliz com seus amigos, você pode recorrer a Jesus também e dizer para ele que você está feliz. Obrigado, Deus, por esse amigo querido que você me deu. Mas também Jesus sabe o que significa traição. No mesmo exemplo que eu dei dos discípulos, traição também com os discípulos. E claro, as pessoas que nos traem são aqueles que são os próximos a nós. Então Jesus sabe exatamente o que você sente. Quando você é traído, machucado, apunhalado, Jesus fala, nossa, eu me lembro também como eu me senti. Ou você acha que Jesus, só porque sabia de tudo, ele não se entristeceu? É claro, ele investiu a vida. Em alguns momentos, Jesus dizia, até quando vou ter que suportar vocês? Jesus dizia, olha, eu estou esse tempo todo e vocês ainda não aprenderam. Então, quando você for traído e está bravo, triste, decepcionado, fala com Deus. Jesus sabe o que significa cansaço. Quando se retirava da presença das multidões, é porque ele estava cansado. Então, você pode dizer dos seus cansaços para ele. Sabe o que significa tristeza? Tristeza profunda na alma. A morte de Lázaro foi uma morte terrível para Jesus, e a própria morte de João Batista também foi algo terrível para Jesus assimilar. Jesus ficou com raiva. Essa é boa, né? Jesus ficou com raiva, irmão. Sabia? Jesus ficou com raiva. Só que ele não deu lugar ao ódio. Não deu lugar à ira. Ficou com raiva. Mas não deu lugar. Já fez o chicotão lá. Sentou o chicote nos comerciantes do templo. Jesus ficou com raiva quando os mestres da lei o interrogavam, querendo pegá-lo. Ficou com raiva? Ou você acha que hipócrita é um elogio? E ele deve ter falado hipócrita assim. Ah, seus hipócritas, lindos. Não, Jesus deve ter dado um berro, com o olhão arregalado, apontando o olho para eles, bravo, forte, hipócritas. Jesus ficou com raiva. Então, quando você está com raiva, pode recorrer a ele. Jesus teve medo. Jesus teve medo no Getsemane. Teve medo. Ele falou, se for possível, Deus, eu não queria morrer. Se passa de mim esse cálice, é isso, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. Deus, se for possível, eu não queria morrer. Sabe o que ele ouviu de Deus? Nada. Silêncio. Não tem quando você e eu oramos, que a gente está louco com alguma coisa que a gente está sentindo que vai acontecer,
E a gente fala para Deus, Deus, se for possível, eu não queria que isso acontecesse. E a gente ouve, sabe o quê? Nada. Jesus sabe exatamente o que significa isso. E não pecou. Para que hoje você e eu pudéssemos ter acesso a Ele. Jesus sentiu dor. Ele foi açoitado. Ele foi crucificado. Ele foi humilhado de maneira privada e publicamente. Pelas autoridades, pelos religiosos e também pelo povo. Jesus foi abandonado na cruz. Ele foi abandonado. Já se sentiu abandonado? Eu também. Todos nós nos sentimos assim algumas vezes, irmãos. Separadamente, tipo, abandonado aqui, traído ali. Às vezes isso tudo vem junto. Às vezes todos esses sentimentos, essas crises, elas vêm junto. Jesus, o homem, se fez homem por amor a mim e por amor a você, para que hoje você e eu pudéssemos saber e descansar que temos a quem recorrer e clamar por ajuda. Clamar por ajuda. Ele só viveu o que viveu para que hoje você e eu pudéssemos ter ajuda. Não foi nada para outra coisa, foi por amor a mim e por amor a você. Ele se fez homem. Ele entende você. Ele me entende. Diz para ele o que é que você está vivendo. Fala para ele assim, Jesus, me ajuda. Eu preciso de você. Sabe o que você vai ouvir? Estou aqui, filho. Estou aqui para te ajudar. Porque em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe por que ele tem autoridade para dizer isso? Porque ele já viveu tudo o que a gente vive. Então ele me entende. Ele sabe onde está o meu coração e sabe onde está o seu. A minha oração e o meu desejo é que Jesus, o homem Jesus, abençoe você e ajude você. E você sendo ajudado, que você ajude alguém. Porque essa corrente não pode acabar. Essa corrente não pode quebrar. É à medida que a gente vai sendo aperfeiçoado e cuidado por Jesus, a gente vai também levando outras pessoas para sentirem essa mesma paz, essa mesma alegria. Quero desafiar você que está aqui hoje. Fazer uma coisa essa semana que vá na direção de alguém, para que possa gerar paz, alento, amor e cuidado para essa pessoa. Vá na direção de alguém, ajude alguém, acalme alguém, abençoe alguém, para que o nome de Deus seja conhecido através da sua vida. Duas coisas que eu queria que ficassem no seu coração. A primeira, seja a sua atitude, a atitude de Jesus. E a segunda, Jesus ama você e entende você. Ele cuida do seu coração e está pronto para poder servir a sua vida, para que você tenha propósito de vida. É com Ele que nós temos propósito. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orar comigo mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela sua presença. Obrigado por ter sido homem, para que hoje a gente pudesse ter uma identidade, a gente pudesse ter com quem se identificar. Senhor, isso é incrível. Isso é mesmo incrível, maravilhoso. Saber que você sabe o que eu passo no meu dia a dia, quando eu estou bravo, quando eu estou feliz, quando quero esganar alguém, ou quando eu quero beijar alguém. Pai, você sabe o que significa isso em mim. Obrigado por esvaziar-se de si mesmo, para que hoje eu pudesse ter acesso direto a você. Você não só me salvou para a eternidade, mas a sua pessoalidade como homem, o seu jeito humano, a forma humana que você assumiu, me ajuda a viver abundantemente aqui, como homem também.
Dá essa consciência para o meu povo, para as pessoas que estão aqui, estão online, ao vivo, e as pessoas que estão ouvindo essa mensagem no futuro. Que a gente tenha paz. Que a sua paz esteja sobre nós. Te louvamos, te agradecemos. Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para casa. Que o Senhor nos faça pessoas novas essa semana. Que a gente vá na direção de alguém, que a gente abençoe alguém, que cuide de alguém. E que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Cuide da nossa família, dos sonhos, das lutas, dos nossos projetos, das dificuldades que porventura enfrentaremos essa semana. Seja Deus sobre todas as coisas. E que a gente recorra a você, sabendo que a gente pode recorrer mesmo, porque o Senhor nos ama. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém e amém.